tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso Vitrine Revista, quarta-feira, 4 de março, meio de semana. Obrigada pela companhia, pela sua audiência. Seguimos juntinhos até as 3 horas da tarde, sempre com o programa daqueles. E bora já conferir as atrações do programa de hoje, viu? Gente, eu recebo o especialista em ortodontia, o Dr. Giovanni Fracaro, e nós vamos conversar sobre a reabilitação oral completa e como os implantes e facetas podem devolver ali a autoestima, né? E a segurança para o nosso, sorriso. A supermédica veterinária, a doutora Milena Batalha, também nos brinda aí com sua presença e nós vamos falar sobre o estresse e a ansiedade nos pets. Sim, minha senhora, não é somente nós aí que passamos por dias turbulentos, desafiadores. Os nossos amiguinhos também precisam de atenção nessa área, viu? Quem estará comigo logo mais também é a palestrante psicóloga Nery Mariucci e nós vamos falar sobre o protagonismo feminino e também explicar como lidar com os desafios de uma posição de destaque. Já, viu? E na nossa cozinha do Vitrine Revista de hoje, o superchefe Marco Aurélio tá por aqui, vai preparar pra gente uma geleia de bacon com pimenta, que eu vou te contar, viu? Tenho certeza que essa receita é um dos segredinhos do Marco, viu? Já ele vai compartilhar conosco. Fica comigo, nosso Vitrine Revista tá só começando. Tarobá, tá tudo aqui. Confia. Gente, o sorriso é um dos nossos cartões postais, não é verdade? De visita para todo mundo, o primeiro que chega. E ele influencia na autoestima, na forma como a gente se posiciona e até na nossa qualidade de vida. E quando existe algum desconforto ou uma perda dentária, não é só a parte da estética que fica comprometida, a saúde e a confiança também. Por isso, hoje, com os avanços da odontologia, a reabilitação oral completa tem devolvido função, conforto e segurança para muita gente. Mas o que é isso, Patrícia? Então, bora lá, vamos explicar? Para explicar esse procedimento, né, como que eles funcionam e tudo mais, eu recebo aqui no estúdio o especialista em implantodontia, olha o trava-língua, e ortodontia, o doutor Giovanni Fracaro. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Patrícia. Muito obrigado. Prazer estar aqui mais uma vez. Imagina, o prazer é nosso, ainda falando de um tema tão legal, tão gostoso, né? E que muitas pessoas têm dúvidas. Primeiro, doutor, explica pra gente o que significa essa reabilitação oral completa. A reabilitação oral completa, Patrícia, são aquelas pessoas que passaram antigamente, perderam alguns dentes, usam prótese, têm dentes desgastados, dentes manchados, e a gente trabalha tanto a função quanto a estética nesse sorriso para reabilitar ele completo novamente. E quais seriam assim, os principais problemas, por exemplo, que levam a uma perda de um dente que vai precisar de um implante, doutor? Hoje os pacientes relatam muito que antigamente eles não tinham acesso à odontologia ou até mesmo a um tratamento de qualidade, então muitas pessoas arrancaram os seus dentes até mesmo por motivos banais que não tinha necessidade, mas não tinham acesso ao tratamento, então acabaram extraindo os dentes. Muitos deles ainda usam próteses hoje em dia. Com certeza. E a gente tem assim, esses motivos, eu acho, geralmente, meu pai, né? Tava doendo, não ia no dentista, o que aconteceu? Arrancou. Às vezes, poderia ter uma cárie, alguma coisa assim, que poderia ter recuperado esse dentinho, Isso né, doutor? mesmo. Porque hoje em dia não se vai arrancando os dentes, né? Tenta se recuperar primeiro o dente, vamos dizer assim, o dente primário, raiz ali. Isso mesmo, é aí que entram as facetas, porque quando o paciente já perdeu um dente, a gente não tem o que fazer a não ser repor esse dente com implante dentário. Mas aquele dente que ainda está em boca, a gente não vai extrair, remover esse dente, a gente vai recuperar e manter ele, porque ele é o que nós temos de mais valioso, né? O nosso dente natural. E aí a gente trabalha a estética desse dente, deixando ele no tamanho, no formato, como ele era antigamente. Isso. Das facetas, então, daqui a pouco a gente vai falar que eu tenho mais dúvidas sobre a questão do implante. Por exemplo, além da questão da estética, porque ficam todos os dentinhos na boca, bem bonito, doutor, quais outros benefícios nós temos daí para, vamos dizer assim, para a saúde bucal como um todo? O implante dentário, Patrícia, ele vai devolver para o paciente a estrutura óssea que está ali, na verdade não devolver, vai preservar, para que ela não continue sendo reabsorvida, para que ela não vá embora. O implante dentário também ele vai ajudar a preservar a articulação, para que ela não sofra com desgaste. Quando o paciente tem falta dos dentes, ele perde a dimensão da mordida dele. E aí é um sistema perfeito, né, que acaba entrando em colapso. Então prejudica a articulação, perde estrutura óssea,
E isso, além da saúde do paciente, vai prejudicar a estética também. Com certeza. E, assim, para todo mundo é indicado, né, essa questão de fazer o implante? Tem algum tipo de contraindicação, doutor? Olha, hoje a contraindicação única seria pacientes menores de 17 anos. A partir dos 17, 18 anos de idade, o paciente já pode fazer. Tem pacientes que perguntam, doutor Giovanni, mas e quem tem diabetes? Eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. A gente faz os exames, tem todo o cuidado, atenção, né? Entra em contato com o profissional responsável, com o médico do paciente e claro que a gente faz o implante dentário neles também. Então, contraindicação não teria contraindicação, a não ser se for uma pessoa menor de 17 anos de idade. E como funciona assim na prática, doutor? Por exemplo, a pessoa foi até você, até a clínica, é feita uma avaliação primeiro e depois é marcado para fazer esse procedimento? Demora muito? Como que é? Então, assim, eu até gosto de ressaltar isso. Na Raio Odonto, a gente preza por um atendimento personalizado. Então, a primeira consulta, a gente segue um protocolo. Lá na clínica mesmo, a gente já faz radiografia panorâmica, fotografias do rosto, da boca do paciente, para a gente ter um apanhado geral e apresentar para ele um planejamento. Aí o paciente aprovando esse tratamento, a gente monta um cronograma e aí vai para agendamento das consultas para seguir esse cronograma e finalizar um tratamento, devolver o sorriso para esse paciente. E geralmente a finalização é com todos os dentes bonitos ali. Existe um período para adaptação? Porque vamos dizer assim, talvez essa pessoa passou anos e anos sem um dente, dois dentes, enfim, né? Às vezes usando a famosa chapa, não é assim que fala, né? E daí agora, estando com os dentinhos ali na boca, doutor, também tem um período de adaptação? Não, Patrícia. Os pacientes relatam que eles sofreram muito para se adaptar com as próteses móveis, porque elas geram desconforto, entra alimento por baixo, eles não se sentem seguros para falar em público, para dar aquela gargalhada, medo que aquilo vai mexer na boca ou pode até cair. Então, agora os implantes dentários, eles têm a segurança, como eles são fixos, a sensação dos pacientes, eles relatam que é como se fossem os dentes naturais. Então, eles se adaptam, na verdade, eles nem percebem. Eles falam que a sensação é como se ele voltasse a ter seu próprio dente. Que legal. Em relação às facetas agora, doutor, existe só um tipo? Existem vários tipos? Como que é feita essa escolha? As facetas, elas podem ser feitas em resina ou em porcelana. A diferença entre faceta e a lente de contato, que também é o tratamento estético, é a espessura do trabalho, a lâmina que vai ser feita. Então, quando é um pouquinho mais grossa é a faceta, quando é mais fina é uma lente de contato. E a diferença entre elas está principalmente no material, porcelana ou resina composta. E, assim, existe um que é melhor ou que adapta melhor? Como que é? Como que faz essa escolha? Eu chego lá e falo, então, eu quero de porcelana, não, eu quero de resina. Como é que é, doutor? Hoje evoluiu muito. Há um tempo atrás, a faceta de porcelana era muito mais utilizada devido a ela ter mais resistência, ter uma durabilidade maior, não sofrer com pigmentação a um curto prazo. Já as resinas compostas agora evoluíram e estão sendo muito utilizadas, porque elas estão vindo agora com uma carga de resistência muito maior, não estão sofrendo com as pigmentações, com desgastes. Então, hoje, muitos pacientes utilizam a resina, porque se torna um pouco mais acessível financeiramente e o resultado também é perfeito. Mas a principal diferença entre elas ainda é a durabilidade, que a faceta de porcelana tem mais resistência. Quando a gente fala tipo de durabilidade, a gente tem que estar fazendo uma manutenção, por exemplo, colocou a faceta daqui um ano ou não, aqui 6 meses tem que fazer uma manutenção, como que funciona? A manutenção é como cuidar de um dente natural. Um acompanhamento periódico com o dentista para fazer as limpezas, uma avaliação clínica, ver se está tudo saudável, mas é mais esse acompanhamento preventivo para evitar, né, situações indesejadas ou surpresas, porque a nossa boca é a parte mais suja do corpo humano, então ela requer um cuidado especial. Aí tem também o pessoal, e eu me coloco nesse grupo, que às vezes usa a boca como ferramenta, os dentes como ferramenta, né? Vai abrir uma latinha, vai abrir não sei o que, vai cortar um negócio. Gente, não façam isso, eu já tive experiências que não foram tão legais. E daí temos também as pessoas que às vezes ficam com receio, doutor. Será que eu vou poder tomar o meu vinho depois de fazer o tratamento? Será que vinho mancha? Qual que é a verdade, qual que é o mito? Café?
Hoje o paciente tem toda a liberdade de se alimentar, comer, beber o que ele tem vontade, tá? Os materiais evoluíram a um ponto de não sofrer mais essa pigmentação. Então não tem restrição. O paciente fez o tratamento, ele vida normal que segue. E a questão de usar como ferramenta, jamais. Principalmente depois de fazer um tratamento com faceta, com lentes, né, doutor? Com certeza, né? Aquela pessoa que tem hábito de ficar mordendo caneta ou algo assim, pode danificar. Claro, pode danificar até o dente natural. Quem dirá o material também pode acontecer danos a ele. Perfeito. Quem tem, por exemplo, é só indicado faceta ou lente para quem vai fazer um implante ou não? Para quem não, Patrícia, eu tô com todos os meus dentinhos aqui bem bonitos, bem harmoniosos e eu queria só dar um up na estética do meu sorriso. É possível também, doutor? Claro que sim, Patrícia. Hoje tem muitas pessoas que sofrem com o bruxismo. Ele aumentou muito o índice de bruxismo, que é o paciente que range, aperta o dente e desgasta eles. Então a faceta dentária, ela recupera o tamanho, o formato, a cor do dente, deixa aquele sorriso perfeito, sorriso artístico que falam, né? Então a faceta ela vai devolver para o paciente o formato do dente, né? Aquele dente perfeito para o sorriso dele, que combine com a face dele também. E demora muito essa colocação, doutor? O tratamento estético é muito mais rápido hoje, porque evoluiu muito com os laboratórios de prótese no fluxo digital. Hoje, ao invés da gente moldar, antigamente usava aquelas massinhas para moldar quase a boca. Engasgava. Hoje a gente usa um scanner, a gente vai escanear a boca, vai fazer todo esse fluxo de fabricar o dente do paciente, o sorriso dele no computador e em uma impressora. Maravilha, olha só que maravilha, né, gente? Tão bom a medicina, né? A odontologia tudo evoluindo, né? Bom pra gente aí, todos os telespectadores que nos assistem. Doutor, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? Eu que agradeço. E até uma próxima. Até a próxima. É isso aí. Seguindo por aqui com o Vitrine, bora agora para um espaço aqui do nosso estúdio que a gente ama muito de coração, que é o quê? A nossa cozinha. É hora de culinária no Vitrine Revista. Chegando por aqui, Marco Aurélio. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Patrícia. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. E hoje, com uma receita. Vocês estão acostumados com o Marco vindo aqui, fazendo hambúrguer, o lanche e tudo mais, né? E sempre o Marco traz o quê? Uma geleia diferente, um negocinho pra compor. E todo mundo ficava naquela, como é que é feito isso? Como é que o Marco faz isso? Hoje ele vai ensinar a nossa super geleia de bacon com pimenta. Bacon com pimenta. Isso. Realmente a gente faz lá na minha hamburgueria, o que mais sai é a geleia de abacaxi com pimenta. Até aí, ok. Tem geleia de pimenta, geleia de pêssego, geleia de maçã, tal. Mas então, por que não fazer uma geleia de bacon? De bacon. Porque bacon... Bacon é vida. Então. Vida. Tá certo que se você comer muito, ele encurta um pouco a a vida, né? Mas aí... é outro departamento. Significa qualidade, né? Você vai viver um pouco mais feliz, né? Talvez menos, mas feliz. Mas é assim, tudo que é demais é sobra. Comer Exatamente. Um pouquinho e tal, não vai, né, fazer o teu colesterol aumentar muito. Agora, o problema é se a pessoa todo dia comer a bendita. Exatamente. Daí é um negócio. É tudo com moderação. Isso, dá certo. Exatamente. E como que a gente... Eu tô vendo os ingredientes primeiro. O que a gente vai precisar, Marco? 500 gramas de bacon. Tá, tô vendo que tá em cubinho. Isso, ele é um bacon em cubos um pouco mais magro que o normal. Não pode ser aquele bacon muito gordurento, senão ele vai ficar mais borrachudo, tal, vai demorar muito para fritar, vai perder. A gente quer mais a carninha mesmo. Mais a carninha mesmo. Tá. Aqui eu já fritei ele por mais ou menos uns 20 minutos. Perfeito. Então, para adiantar. Deixou todo mundo aqui doido com esse cheirinho de bacon aqui Isso, no estúdio. O doutor Giovanni, inclusive, falando, ai meu Deus, ainda bem que eu já almocei, senão eu ia atacar essa panela. Mas e aqui mais por aí. é agridoce, então serviria como uma sobremesa, né? Você Exatamente. Tá vendo só? O doutor Giovanni só não levou a sorte que não estava pronto. Exatamente. Tem que pegar o endereço dele e mandar lá. Para mandar então. um pouquinho para ele lá. Nós temos aqui açúcar mascavo. Tem gente que faz com açúcar mascavo, com açúcar branco, demerara. Aí fica a teu critério. O açúcar mascavo ele dá uma cor mais bonita e tal. Cebola. Certo. Cebola bem picadinha. A gente vai caramelizar ela aqui. Eu posso tirar isso daqui também. Molho inglês, que dá mais ou menos uns 30 ml de molho inglês. E um meio limão. Meio limão. Aqui tem mas eu vou usar só meio para dar aquela acidezinha. E uma manteiga para caramelizar. E a pimenta dedo de moça. É pimenta? Não, pimenta dedo de moça. É que ela tá bem... Ela tá grande, né? A gente tirou a semente dela, já vamos cortá-la. Aqui, Patrícia, então, após mais ou menos uns 20 minutos controlando o fogo e fritando bem, a gente tira ele aqui. Vai escorrer ali. Vamos separar, isso.
Olha, olha, é o Adriel que olha, viu? Quando pula assim, é o olho do Adriel. Aqui. Vou deixar um pouquinho aqui. Esse é em reserva. Isso, reserva. Aqui a gente aumenta o fogo. Jogamos uma colherzinha mais ou menos de manteiga. De manteiga. Vou tirar o papelzinho dela aqui. Com papel não orna, né, Marco? Não orna. Não combina. Não combina. Aí derrete ela ali. Jogamos a cebola. Aqui tem uma cebola grande, uma cebola... Tá. Cebola grande, se falar a quantidade, né? Picadinha... Mas apareceu ali pra todo mundo. Vocês tiraram foto? Não esquece, tá? Você tira foto com o seu celular e guarda lá. Na galeria, Receitas Deliciosas do Vitrine Revista. Isso aí. Inclusive, Patrícia, estou me programando, me organizando já, começar a fazer gravações de receita. Ó! Estava mais focado no Esquina do Sabor, a gente posta vídeos, né? Falando nisso, eu vi hoje um seu com a sua esposa hoje. É, isso. Achei muito legal. Como é que é? Como acham que é trabalhar com a esposa, ou com o esposo, não sei o quê. Dos dois no Love, né? No Love. Depois com a verdade. Ela tendo um chilique lá. Então é assim, existem 3 processos, né? O primeiro é que é esse de engajamento, né? Que a gente faz um descontraído, que não tem nada a ver com o produto, mas tá ali o dia a dia da hamburgueria. Aí o primeiro, que gera engajamento, e os outros vídeos que eu posto são vídeos de hambúrgueres, que daí isso aí sim que vai gerar a venda. Daí gera o desejo. Isso tudo no Esquina do Sabor. Daí agora o meu planejamento é para focar mais pro Marco, chefe Marco Aurélio, daí vai ter outro ambiente também, a gente postar receitas, como que vai ser. Tudo vira lanche, tudo vira hambúrguer. O que acontece? Como assim tudo? Tudo. Você vai me dar um limão, eu vou fazer alguma receita que vou virar um hambúrguer. Você vai me dar uma cenoura, eu vou fazer uma receita que vire um hambúrguer. Meu Deus! O abacaxi, eu pego e faço um hambúrguer. Tudo vai virar um lanche ou um hambúrguer. Essa é a pegada, já tá legal, tá bem estruturadinho. No processo, isso. A gente vai cortar a pimenta aqui. Vamos lá. Vamos que a gente começa a conversar e a nossa receita aqui vai ficando. A gente chega no tempo quente lá. Brasil Urgente. Isso, Brasil Urgente. Daqui a pouco o Parangolé tá pedindo horário e eu tô aqui ainda. Isso. Você gosta muito apimentado ou pouco, Patrícia? Eu gosto, não tem problema com pimenta, não. É que essa aqui ela é mais leve, né? É bem tranquila, eu vou usar só uma metadinha que aceitar. Não, fique tranquilo. O meu único problema é com coentro. Se você me falar de coentro, eu escondo ele aqui embaixo. Coentro, eu fiquei sabendo que o chefe André, ele ama coentro. Isso que é um dos principais ingredientes. Chefe Giovanni ama coentro. O chefe André... Quando o chefe Giovanni vem aqui, eu sei que ele traz assim disfarçado de como é que é, de salsinha, mas no fundo eu sei que é coentro. E o chefe André, se ele vê um coentro, ele dá a volta assim do tamanho do mundo. Eu também não sei muita serventia, mas tudo bem, né? Eu, pra mim, tem cheiro de fede-fede, mas tá bom. É isso, exatamente. Já comi um fede-fede? Nunca. Mas... Comeria? Jamais. Não. Mas no meu cérebro funciona assim, então... Aí a cebola tem que ficar em que ponto, Marco? Ela tem que ficar... Sabe aquela cebola do bife? Bem isso, marronzinha? Bem marronzinha. Isso. Tá. Só que assim, aqui a gente tá no fogo alto. Você pode fazer no fogo baixo. E esperar o tempo dela. Isso, exatamente. Mas pode esperar o tempo dela. Só me fala mais ou menos o que vai ser sequência. Não, já dá pra pôr os demais ingredientes. Que depois então a gente vai esse processo até o final do programa dela caramelizar. Perfeito. Aqui eu vou pôr o molho inglês. Tu sabe que eu nunca entendi pra que serve molho inglês. Então é pra fazer isso? Não? Tem mais receita que dá pra pôr molho inglês? Ele dá vamos dizer assim, uma salgada e uma cor também. Eu sempre confundi molho inglês com shoyu, mas não tem nada. Tem a ver? Não tem a ver? Olha, tecnicamente eu não. Aí teremos que partir pro chefe André. Vamos ter que perguntar lá qual que é a diferença. E agora? Mas eu nunca comi sushi com molho inglês. Eu já como com shoyu. Com shoyu? Então. Aí não sei, né? Isso. Enfim. Aqui, o açúcar. Açúcar. É isso, o açúcar. Aqui tem uma xícara de açúcar mascavo. Mas igual eu falei, você pode jogar outro tipo de açúcar. O cristal tá... por exemplo, a minha geleia de abacaxi e a minha cebola caramelizada, ela é feita com açúcar branco. Tá. Como eu preciso de mais quantidade, então eu uso o branco e na cebola eu uso muito pouco. Porque com o tempo, vamos dizer assim, a minha cebola caramelizada ela demora mais ou menos umas 3 a 4 horas para ficar pronta. Uau! Porque a própria cebola ela tem o açúcar dela. Então existe, vamos dizer, a cebola caramelizada, modo, vamos dizer assim, culinária, assim, modo prime, assim, ela é sem açúcar. Então a gente utiliza o açúcar para adiantar o processo. Entendi. Então a gente faz em quantidade, essa pimentinha. Agora vai.
a nossa pimentinha para Mas o gostoso da culinária é isso, né, Patrícia? Você pode inventar. Vai inventando, pode jogar uma maçã, uma banana. E eu amo que vocês vão inventando e eu vou comendo. Isso. Tranquilamente. Aí é essa pegada do canal do que eu quero fazer. Uma banana, pedir vamos dizer assim, pros seguidores, falar, faz um lanche com a banana. Existem lugares, se eu não estou enganado, no Espírito Santo, que acho que mais ou menos 90% das hamburguerias eles usam banana. Uau! Eu acho que é aquela banana da terra. Aí Sim, que é que da culinária ela já é... Então, como aqui, vamos dizer assim, o bacon aqui usa em praticamente todos os lanches. Lá é a banana. Lá é a banana. O bacon deles é a banana. Saudáveis. Eu já comi banana com feijão e arroz, essas coisas assim. Eu já comi só a banana... Não, Nunca comeu? Não, com arroz e feijão não. Eu comi separado. Pra mim, banana é meio que a sobremesa. Eu gosto dela, às vezes aquela empanadinha que vai frita, submersa no óleo. Gosto, né? Essa também. Essa... É que o pessoal faz aquele acompanhamento na feijoada, né? Isso, mas eu como separado, assim. Eu não misturo, não. A minha mãe come, como é que é, melancia com arroz e feijão, banana com arroz e feijão. Abacaxi vai na salada. Abacaxi, ok. Na salada, né? Também. Mas eu sei uma coisa que a tua mãe gosta. Shawarma. Shawarma ela adora. Amanhã amo até shawarma. Tua mãe eu já falei pra ti. É uma das tuas clientes mais assíduas. Eu fui descobrir uns 2, 3 anos vindo aqui que ela era tua mãe, né? É. Ô, louco! E eu cheguei a conversar com ela aqui e tudo, só que não assimilava ela com a ela foto que fazia... Tava... Ih, mãe, muito Photoshop na foto, hein, mãe? Photoshop. Não, mas tá linda, tá linda. Que legal. E agora aqui a gente tem que esperar reduzir, chefe? Isso, reduzir, mas aqui dá pra gente colocar o bacon. E daí também vai pegando o sabor da cebola. O limão é o grande finale? Eu vou colocar quase no final. Tá, entendi. Então aqui a gente já vai misturar o bacon. Lembrando que primeiro o Marco fritou o bacon, gente, nessa panela aqui. E daí retirou o bacon e usou o fundo da panela para os demais ingredientes, Exatamente. Não lavei a panela, nada. Isso que é importante, que vai passando o sabor. Agora mistura e aguarda essa redução. Isso, agora aguarda a redução. No finalzinho, meio limão espremido. Meio limãozinho espremido, para dar aquela acidezinha com o próprio bacon, e daí fechou. com o próprio açúcar. E daí já dá para servir, não? Tem que esperar esfriar? O interessante é esperar ela esfriar um pouco. Tá. Gelar ou esfriar. Mas dá pra comer com uma torradinha, com um hambúrguer. Provar aí já fica dá, né? seu Provar já no dá. meio de um pão francês. Já vem com feijão, ideias. arroz com banana. Olha lá. Por que não? Arroz e feijão é bom, né? Demais. É bom. Meu Deus do céu. Tão delicioso. Então faz o seguinte, Cozinhando Vitrine Revista é sua. Daqui a pouquinho eu volto aqui para provar essa delícia. Combinado? Combinado. Então fechou para você mandar os beijos e abraços também. Sim, e tudo mais, viu? Gente, vamos de intervalinho bem rapidinho. Na volta do intervalo, nós temos temas bem legais aqui no nosso programa. Um dos temas será a questão do estresse e da ansiedade nos pets. Se, Patrícia, meu cachorro tem ansiedade, será? Calma que daqui a pouquinho você vai entender com a doutora Milena Batalha se o seu cachorrinho tem esses sintomas e tudo mais. E o que fazer, né, nessas situações. A gente volta já já. De volta com o nosso Vitrine Revista. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os nossos pets, ansiedade, estresse entre os animais também. Daqui a pouco a gente fala também sobre protagonismo feminino, como ocupar lugares de destaque, como que essa mulher, né, que ocupa essa posição também pode fazer para cuidar mais da sua saúde mental, do seu bem-estar, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse tema também. Porque agora a gente vai ao vivo com Gemima de Oliveira. E quando Gemima vem por aqui, ela traz pra gente o quê? Os destaques do portal tarobá.com.br, do lado do nosso entretenimento. Boa tarde, Gemima, minha linda. Quais são os destaques? O que você traz pra gente hoje? Conta. Olá, boa tarde, Patrícia. Boa tarde para quem está acompanhando o Vitrine Revista. Olha só, o primeiro destaque de hoje é para falar sobre um problema que o cantor Belo e a musa fitness Graciane Barbosa têm com a justiça algumas pendências. Mesmo separado, eles têm ainda com a justiça algumas pendências juntos. O que aconteceu foi o seguinte: lá em 2020, os dois alugaram juntos uma casa em São Paulo e agora o ex-locatário, né, desde 2020, ele indica que o cantor Belo e a musa Graciane Barbosa levaram dessa residência alguns eletrodomésticos, como uma bomba de hidromassagem, uma máquina de lavar e também um filtro d'água. E ali o local, né, eles tiveram que deixar o local lá em 2020 por conta de algumas dívidas que os dois tinham juntos. Então eles deixaram esse local e agora o ex-locatário, né, aponta que supostamente eles levaram esses eletrodomésticos e que essa dívida que ficou para
para o ex-locatário é de cerca de R$11 mil. Agora, então, a Justiça, né, pede que eles participem de algumas audiências ali para resolver essa questão da dívida, e o Ministério Público já apontou que os dois podem dividir ali esse valor da dívida para poder quitar essa pendência com a Justiça. Aqui no Portal Tarobá a gente colocou um pouco mais dos detalhes que o locatário dá em relação a essa dívida que eles têm com o locatário e também como corre esse processo. Ele corre desde 2020, mas só agora em 2026 que as audiências estão sendo realizadas. Até o momento, só a assessoria do cantor Belo se pronunciou e falou que todos os processos, né, foram atendidos, tudo que a Justiça pediu, o cantor Belo atendeu, e agora o que deve acontecer é que os dois vão participar de algumas audiências virtuais para tentar resolver esse problema com a Justiça. E olha só, o cantor Belo, ele também tem problemas com a Justiça sozinho, e aqui no Portal Tarobá a gente colocou um pouco mais sobre essa questão. E olha só, o Oscar está chegando e a expectativa é muito grande para que o filme brasileiro, O Agente Secreto, leve alguma das 4 categorias nas quais ele foi indicado, de melhor filme internacional, melhor ator e também melhor elenco. E quem vai acompanhar o ator Wagner Moura nessa premiação vai ser o ator Lázaro Ramos. Eles têm uma proximidade muito grande desde aí dos 18 anos. O ator Wagner Moura conheceu o Lázaro Ramos quando ele tinha 18 anos e o Lázaro Ramos tinha 16 anos em uma peça de teatro, e desde então eles têm uma parceria tanto profissional, tanto como pessoal muito forte. Eles também já contracenaram em outros filmes juntos, e agora Lázaro Ramos vai acompanhar Wagner Moura nesse momento tão importante para o cinema brasileiro e também para a carreira do Wagner Moura. Aqui no portal a gente colocou mais detalhes sobre isso. Patrícia? Que legal, viu? E tá chegando o dia do Oscar. Muitíssimo obrigada, Gemilma, e até amanhã, viu, minha linda? Torcida aí pelo Brasil, né, gente? Bora falar agora sobre o tema pets aqui no nosso Vitrine Revista. Você que tem cachorro em casa, já parou para pensar se ele pode estar ansioso? Latidos em excesso, comportamento agitado ou até destruir objetos ali, gente, podem ser sinais de estresse. E as causas, elas vão desde falta de espaço e de companhia até energia acumulada sem gasto suficiente. Bora acompanhar um pouquinho mais sobre o assunto na reportagem, olha só. Na casa da Bárbara tem 2 cães. Essa é a Collie, a raça dela é Border Collie e a Athena é pastor de Shetland. Hoje a Colin e a Athena estão mais calmas, mas já foram muito estressadas. Porque foi treinada, mas ela era bem agitada. A gente brincava que a gente colocava um apelidinho de Diabo da Tasmânia, porque saía comendo tudo. A Colin veio de outra família que não tinha espaço em casa. Com 7 meses, ela destruía tudo que via pela frente. Até os 2 anos de idade era uma loucura de ansiedade, precisava de muito movimento mesmo. O Richardson é especialista em comportamento animal. Ele treinou a família toda, porque não são só os cães que são estressados. Problemas de fora, problemas da família, problemas de trabalho, de trânsito, o estresse do dia a dia, a gente acaba trazendo isso para os cães. E eles acabam agindo como uma esponjinha, eles absorvem tudo que a gente traz, principalmente da parte emocional, e eles não sabem lidar bem com isso. Em casas cada vez menores e com rotinas mais aceleradas, os cães podem latir mais, ficar agitados e agressivos, mesmo não faltando carinho e cuidado. Olha, o estresse não é apenas físico, mas é mental também. E aí entram em cenas os joguinhos. Para eles ficarem menos estressados, o primeiro passo é entender o grau de energia que o cachorro precisa gastar e, na sequência, buscar formas de direcionar esse gasto. Deixá-los na convivência de outros animais em creches ou hotelzinhos é alegria e diversão. Eles super desestressam, gastam energia, né? Então tira aquela ansiedade de separação que normalmente a maioria dos cães e gatos tem. A Zoca e o Caramelo vieram com a família. Cachorros são animais e cachorros precisam se divertir como animais. Quanto mais espaços assim a gente tiver por São Paulo, melhor para eles, né? Bom para o corpo e para a mente. Tanto deles como para a gente também.
Que legal. Como a gente viu na reportagem, né, a ansiedade nos pets é mais comum do que muita gente imagina. E que muitas vezes é interpretado como birra ou mau comportamento, pode ser, na verdade, o quê? Um pedido de ajuda, de socorro. E para a gente entender melhor como identificar, como prevenir e tratar a ansiedade nos animais, eu recebo aqui no nosso estúdio a supermédica veterinária, a doutora Milena Batalha. Tudo bom, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? E você? Bem também, graças a Deus. Doutora, primeiro assim, como diferenciar um comportamento, vamos dizer, normal de um sinal real ali de ansiedade no meu pet? Então, os animais, eles não falam com palavras, né? Mas eles sim se comunicam através do seu comportamento. Então, a gente precisa conhecer o animal, né? O tutor que conhece o animal, qualquer questão diferente que ele possa estar apresentando, o tutor já vai saber que tem algo que não está tão legal, né? Se é algo muito persistente, algo que na maior parte do tempo o animal apresenta aquele comportamento agitado, lambedura excessiva, até de se morder, que a gente chama de automutilação, né? Tudo isso são sinais de que ele está demonstrando de que algo não está legal, né? E isso pode estar, sim, relacionado com a saúde emocional dele, né? Com a questão de comportamento e emocional. Como que a gente pode diferenciar a questão, por exemplo, do estresse e a ansiedade no nosso cachorrinho? O estresse, normalmente, é uma resposta imediata a algum fator. Por exemplo, um barulho alto, fogos de artifício, passou alguém diferente no portão, ele tem aquela atitude de estresse, ele se agita, ele late naquele momento. Acabou aquele momento, ele volta ao seu comportamento normal. Já a ansiedade é algo que pode ser mais crônico. Então, um animal que ele fica em ansiedade o tempo inteiro, né? Então, não necessariamente ligado a um fator específico. Ele fica assim mais o tempo todo mesmo. E a gente pode ter, vamos chamar assim, de gatilhos também para os animais, por exemplo, uma viagem, a chegada de um novo membro da família, isso pode desencadear algo também nos pets? Sim, com certeza. Os animais, eles são muito apegados na rotina, então tudo que acontece que é diferente para eles, né, seja uma viagem, seja uma mudança, né, de casa, seja um animal novo, até um membro novo da família, até coisas pequenas que para nós seja normal, corriqueiro, uma mudança, mas para eles pode ser mais importante, né? E afetando nessa questão do comportamento do pet, pode afetar também a questão da alimentação, por exemplo, doutora? Sim, com certeza. Tanto animais que podem diminuir o seu apetite, então comer menos do que o normal, ou até animais que comem demais, com muita pressa, muita ansiedade, né? E pode causar outros fatores de alteração por conta disso também, né? E assim, a gente tem alguma raça, por exemplo, que é mais propensa a essa questão de ansiedade, estresse ou não? Todas estão suscetíveis iguais, assim, doutora? Todas estão, sim, suscetíveis, mas existem, sim, animais que têm algumas particularidades, principalmente animais que precisam de um gasto de energia maior e não só de energia física, mas de energia mental. Principalmente os cães pastores, como até foi comentado ali na reportagem, né? São animais extremamente inteligentes. Então, eles precisam ser estimulados. Então, um animal que ele não é bem estimulado de forma física, mas também mental, cognitiva, e não é desafiado, ele fica acumulando essa energia e pode liberar de outras formas, até destruindo as coisas, né? Como comentaram na reportagem. Então, esses comportamentos destrutivos com objetos e até automutilação. Começa a se lamber demais, até se morder e acaba se machucando por conta disso também. E já aproveitando esse gancho, por exemplo, se o tutor, né, a tutora, acha que é uma birra e vai levando, né, empurrando com a barriga essa questão do cachorrinho, enfim, com estresse, com ansiedade e tudo mais. Isso pode se tornar algo mais grave, doutora? Sim, com certeza. Claro que tudo depende do fator de causa, né? O que está causando aquilo e também a sensibilidade do animal. Tem animais que são mais sensíveis do que outros, principalmente entre cães e gatos. Os gatos, eles ainda são mais sensíveis do que os cães nessas questões de mudança, né? Então, é algo que a gente precisa, né, cuidar. E o tutor observou, o meu cachorrinho, meu gatinho, ele está com um comportamento diferente, eu acho que é estresse, que é ansiedade. O que fazer? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente fazer uma investigação se aquilo é de fato algo primário, emocional e comportamental, porque esse estresse, essa ansiedade pode ser secundário a uma doença física, a uma doença sistêmica, a uma dor, por exemplo.
Então, isso precisa ser diferenciado, se é primário ou se é secundário. Porque se for secundário, algo que precisa ser investigado e tratado de forma específica, né? No caso de uma doença realmente comportamental, um animal que está com a questão emocional afetada, a gente precisa descobrir a causa, né? Às vezes está na rotina, às vezes está no manejo, no ambiente, trazer enriquecimento ambiental, brincadeiras interativas, gastar mais energia física, gastar mais a energia mental. E, claro, alguns animais precisam de adestramento, né? Tanto para o animal ser treinado, mas também para o tutor aprender como tratar o animal. Porque muitas vezes a atitude dele é em resposta à atitude do próprio tutor. Então, o tutor precisa aprender como lidar com os comportamentos do seu pet. E, claro, tem alguns casos mais específicos, mais importantes, mais graves, que a gente precisa entrar com medicação específica, principalmente animais que entram num estado mais grave de automutilação, acabam se machucando, né? Então, isso tudo tem que ser acompanhado pelo médico veterinário, prescrito pelo médico veterinário, né? Para a gente ter a melhor forma possível ali de tratamento para o animal. E assim como para os humanos, para os animais, a prevenção é sempre a melhor saída. Como que a gente pode, então, prevenir essas situações com os nossos pets, Milena? Sim, com certeza a prevenção é muito importante, principalmente a gente se preocupa em animais que ficam muito tempo sozinhos em casa, às vezes não é um ambiente tão grande, mas se você consegue colocar coisas mais interativas, brinquedos, quando chega do trabalho dá uma atenção, essa questão afetiva, emocional também é muito importante para eles aguardam a gente chegar no final do dia, então dá uma atenção, brincar, no caso dos cachorrinhos ir passear, no caso dos gatinhos, a gente tem a questão de enriquecimento ambiental com arranhadores, com a verticalização, que é aquelas estruturas onde o gato consegue subir, né, escalar, então tudo isso ajuda. E quando a gente sabe que vai ter alguma mudança ali na rotina, a gente consegue tentar fazer com que isso seja o mais suave possível, para não ter nenhuma mudança tão abrupta, para gerar o menos estresse ali possível para o animal. Perfeito, doutora Milena, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, é sempre um prazer te receber por aqui. Obrigada, Patrícia. Até uma próxima. Bora lá, vamos seguindo por aqui com o nosso Vitrine, gente. Agora a gente vai fazer um alerta para os pais que nos assistem nesse momento, né? Eles começam como brincadeira, mas podem terminar em tragédias. Os desafios que circulam nas redes sociais e plataformas de jogos têm colocado em risco a vida das nossas crianças e adolescentes em todo o país. Preocupação que acende esse alerta, né, para os pais e também para as autoridades. Quem mostra pra gente a reportagem é da Ellen Santos. Estamos vivendo em uma geração onde a informação está na palma das mãos, em qualquer lugar, 24 horas por dia. Um avanço que trouxe muitos benefícios, porém também riscos, principalmente quando o acesso é feito por crianças e adolescentes nesse mundo virtual. Dados do Instituto de Me Cuida, que monitora brincadeiras perigosas na internet, apontam que entre 2014 e 2025, 56 crianças e adolescentes morreram ou ficaram gravemente feridas por conta de desafios online no Brasil. Desafios que começam como brincadeira e podem terminar em tragédia. E assim como a internet tem muitas coisas positivas que a gente consegue, né, ela facilita muito a nossa vida, ela também traz informações que às vezes não são coerentes ou até a outra pessoa que está do outro lado, né? Às vezes ela não condiz com o que ela está dizendo. Então os adolescentes acabam sim buscando o meio que eles encontram, né, onde a porta está aberta. Especialistas alertam ainda que muitos desses conteúdos circulam em redes sociais e plataformas de jogos, onde o controle nem sempre é eficaz. O que preocupa ainda mais é que crianças e adolescentes muitas vezes não conseguem medir o perigo por trás de uma suposta brincadeira virtual. Então, olhar com quem meu filho se relaciona, com quem ele está conversando, pesquisar sobre, se ele está jogando, qual é o jogo. Tira um tempinho do dia e pesquise sobre, para que eu tenha a informação. A gente já passou por esse processo lá, quando teve a questão da baleia azul, e agora a gente está voltando, um pouco talvez até mais elaborado, né? Porque está um pouco mais escuro, mais escondido, mas ainda assim, né, tá mais velado, mas ainda assim está acontecendo. Diante de tantos perigos no mundo online, no ano passado foi sancionado o ECA Digital, que é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Com essas mudanças, redes sociais e jogos online vão ter que se adaptar ao ECA Digital, mesmo aqueles que não são voltados ao público infantil. Questão de idade, a autodeclaração não é suficiente, você vai ter que
ter outros mecanismos rígidos de aferição. A partir dessa legislação, se nós fizermos uma comunicação, por exemplo, eu comunico que o meu filho teve uma imagem vazada ou mal utilizada, a minha simples comunicação já é suficiente para que seja retirado do ar aquela imagem, independente de ordem judicial. Apesar de inúmeras ferramentas e leis mais brandas, é de extrema importância que os pais e familiares monitorem o acesso das crianças e adolescentes na internet. É muito importante, eu acho que os pais têm que ficar atentos, têm que cuidar e muito, porque são muitos acontecimentos assim, né, com crianças, adolescentes. Sim, eu cuido bastante disso, ainda mais o Roblox, né, tá sendo falado bastante agora. A gente fica bem em cima. Gente, a gente tem que cuidar bastante em relação a essas questões, né? Com os nossos filhos, com tudo que eles veem na internet. E assim, ó, Patrícia, mas como que a gente pode monitorar? Como que a gente pode cuidar? Existem aplicativos que não vão ser invasivos. Você não vai, o teu filho não precisa, vai ver tudo. Mas assim, sabe, você consegue bloquear algumas páginas que são nocivas, né? Porque não é tudo que a criança tem que ter acesso realmente na internet, né? E nós pais temos que ter esse cuidado. Mas o meu filho daí fica bravo, arredio. Eu sei, gente, acontece. É assim, mas daí entra o diálogo, a paciência, tanto dos pais quanto em relação aos filhos, de explicar que aquilo é para o bem. E sempre o diálogo é que tem que estar em primeiro lugar, tá? Entre pais e filhos, a idade que for. Eles são nossas eternas crianças, né? Os nossos maiores tesouros. Então, bora cuidar dos nossos tesouros, viu? Agora eu quero falar com vocês sobre protagonismo feminino. E falar sobre protagonismo feminino é falar sobre escolhas, posicionamentos, sobre coragem. Gente, cada vez mais mulheres estão assumindo a própria voz, reescrevendo histórias e ocupando espaços com confiança e também propósito. Para a gente falar sobre esse novo momento que estamos vivendo, eu converso agora com a nossa maravilhosa psicóloga e palestrante, Nery Mariucci. Boa tarde, Nery, minha linda. Tudo bem contigo? Tudo bem. Muito bom estar aqui no programa, ainda mais no mês de março, né? Mês das mulheres. Especial. Mês mais que especial. E assim, aqui no Vitrine a gente fala bastante sobre mulheres, né? Durante o ano todo, mas em março a gente dá uma potencializada em tudo isso, viu? Nery, olha só, por muito tempo as mulheres foram condicionadas, infelizmente, a se diminuir, a colocar os sonhos em segundo plano, e isso vem o quê? Mudando. A que se deve essa mudança, você acredita, minha amiga? Conta pra gente. Na realidade, assim, eu penso que tem muito a ver com toda essa mudança, essa questão tecnológica que está aí. A mulher vem assumindo cada vez mais, né? A gente tem, assim, assumiu, conseguiu votar, a mulher está trabalhando. Então, essa conquista tem sido gradual, não é? E as mulheres estão cada vez mais se inserindo, Patrícia. Isso que é muito bom, porque a gente vê movimentos, grupos de mulheres. Então, assim, ontem eu estava no sindicato, o quanto que elas estão se inserindo, independente da categoria, independente da área de trabalho, da questão financeira, esse envolvimento dela. Isso é muito bom. E quando a gente fala de protagonismo feminino, do que a gente está falando exatamente? O que é esse protagonismo feminino? Quando eu falo protagonismo, eu costumo comparar muito com levantar o troféu. O protagonismo é você se destacar em algumas coisas, em algumas áreas. Na culinária, no teu trabalho aqui como apresentadora, o meu trabalho como palestrante, como psicóloga, você como dona de casa, como mãe. Então, assim, independente da área, é você realmente, assim, buscar esse destaque, buscar conhecer um pouco mais, ter mais informações, ser referência, independente da área. É você se destacar naquilo que é importante para você. E dentro desse contexto, quais são os principais desafios, por exemplo, dessa mulher que quer ser protagonista, né, da própria vida? O desafio é o maior desafio é a Nery mesma, sou eu mesma. O maior desafio é você se encarar no espelho. O maior desafio, muitas vezes, eu sempre falo, o maior inimigo está comigo, está aqui. Não são os outros os meus inimigos. São as minhas batalhas, são meus enfrentamentos, é a minha insegurança. Então, o maior desafio é você realmente se encarar, se valorizar, identificar no que você é boa, lutar contra essas dificuldades que você tem. Esse é o maior desafio. Existe uma cobrança maior, por exemplo, nas mulheres, quando elas exercem cargo de liderança ou posição de destaque, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o que acontece? Acaba sendo referência.
as pessoas acabam olhando bem mais, as pessoas acabam te criticando. Se a gente pensar aí nas musas aí do carnaval, né? Um exemplo, mulheres lindas, maravilhosas, que se destacam em suas áreas, porém, uma era muito magra, a outra era muito, né, muito bombada, a outra... Então, assim, as pessoas... Nunca tá bom. Nunca tá bom. As pessoas acabam olhando mais, você sendo alvo, e muitas vezes a própria pessoa se cobra por esse nível de perfeccionismo, de autoexigência, que nunca atinge esse ser melhor, né? Então, veja, a pessoa não quer ser 10, ela quer ser 11, ela quer ser mais, e isso acaba entrando no nível de sofrimento, de doença. Aí é o parâmetro que a pessoa precisa ter cuidado para não entrar no nível de compulsão aí, envolvida para esse lado, de repente, do trabalho, perfeição corporal. Tudo isso acaba gerando o nível de ansiedade e de sofrimento. Com certeza. É como a gente sempre fala aqui no Vitrine. Tudo que é demais é sobra, gente. É problema. Nery, você está sempre em palestras, né, com mulheres do mundo agro também, né? Todo mundo. Você percebe, por exemplo, diferença nessas mulheres que vêm do campo, que querem ser protagonistas, por exemplo, de mulheres que já estão inseridas no mercado de trabalho na cidade, digamos assim, e que também querem assumir esse papel de protagonismo? O que acontece muito, Patrícia, em função da mulher do campo, do agro, muitas se colocam numa posição inferior, sabe? Porque muitas vezes o trabalho no campo exige que você, muitas vezes, seja com uniforme, com uma bota, com um avental, com uma roupa mais simples. Isso, muitas vezes, faz elas se colocarem num papel de inferioridade, sabe? Ah, eu não tenho estudo. Espera aí, para você ser protagonista, você não precisa ter estudo. Você pode ser protagonista ali no teu trabalho, cuidando de animais, cuidando da sua horta, na sua culinária. Você pode ser destaque, independente, sabe? Então, o nível de comparação, infelizmente, existe e isso é ruim, porque isso trava. É como se fosse um freio de mão, sabe? A pessoa vai para frente, ela anda, mas não na velocidade que ela poderia. Então, isso é negativo. E como que você observa a nossa jornada, o nosso caminho daqui para frente? Porque muita coisa já evoluiu, muita coisa já aconteceu para que esse protagonismo, né, fique cada vez mais em evidência, mas muita coisa ainda precisa acontecer, né, Nery? Sem dúvida. Uma das coisas importantes é a pessoa, às vezes, assim, ela fica com essa palavra protagonista, até porque é algo que está sendo muito dito já há muito tempo. Então, é como se ela ficasse assim, eu tenho que ser. Peraí, você tem que estar bem, você tem que estar saudável, você precisa estar feliz no ambiente que você está, sabe? Então, essa busca excessiva, porque a gente sabe que não é tão fácil você conquistar esse troféu, esse destaque, porque a gente tem limitação. Sim. Não é? Nós temos a nossa limitação. Então, veja, fica aquela busca incessante, e isso faz a mulher ficar doente, sabe? Então, a gente precisa ter um parâmetro, um cuidado quanto a isso, para você buscar ser melhor, estar bem no ambiente que você está e, sem dúvida, acrescentar um pouquinho mais de conhecimento, de habilidades. Sempre é bom o currículo aumentar. Uma linha a mais no teu currículo sempre vai ser válido, sabe? Então, a gente precisa moderar isso. Eu preciso tomar cuidado porque tem muitas mulheres no nível de compulsão aí exagerada. Entendi. Então, assim, é buscar ser o melhor para eu mesma, em primeiro lugar, digamos assim, né? E depois para o outro. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo estar bem também para a família, para o trabalho. É isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque aí a gente está falando de saúde mental, não é? Então, o que é a base é a autoestima, é a autovalorização, é você estar bem ali, no seu ambiente. E, em cima disso, você começa a olhar se realmente você tem interesse de aprender um pouco mais. O que você pode agregar? Ah, eu trabalho com artesanato. O que eu posso agregar no artesanato? O que eu posso aprender um pouco mais? Uma técnica diferente. Veja, se isso vai te fazer bem, corra atrás, busca. Mas cuide com o excesso de comparação, sabe? Esse excesso de comparação faz você adoecer. E isso é ruim. Isso é ruim, porque daí você, doente, você tem que não paralisar dá conta. tudo. Você tem que paralisar tudo, né? O teu corpo, a tua mente te força
a fazer um reset ali e começar tudo. E tudo bem, se você está passando por essa fase, começar de novo, tá tudo certo também, né? Tem que se aceitar e bola pra frente. Exato, exato. Então, assim, essa questão realmente de redefinir, eu sempre falo que é como se fosse o GPS, não é? Você pegou, acumulou, deu algum problema na tua rota, recalcula, muda a rota, reestrutura isso, e isso é muito válido. Porque, veja assim, é uma forma dela rebobinar essa energia, essa motivação, e às vezes fazendo coisas diferentes. Por que não? Isso aí, somos mulheres. Oxi, a gente dá conta. Claro, sempre sem excessos, hein, mulherada? Bora cuidar da saúde mental também. Nery, minha maravilhosa, obrigada você aqui mais uma vez, viu? Até uma próxima. Obrigada a você, e um abraço aos telespectadores e feliz mês das mulheres maravilhosas. Bora conquistar nosso espaço e ser feliz. Isso, ser feliz. Bora agora para um intervalinho bem rapidinho, porque depois do intervalo serei muito feliz, porque vou experimentar uma receita que eu vou te contar, gente. Olha lá. Já ficou pronta a nossa geleia maravilhosa de bacon. Ah, Patrícia, perdi o início do programa. Ah, é, né, minha senhora? E me fala isso na cara dura ainda, hein? Lá no nosso Instagram, daqui a pouquinho tem a receita completa e daqui a pouco também no nosso portal tarobá.com.br. Intervalo é rapidinho e eu volto já já. Revista, e agora eu te pergunto, você já segue o nosso Instagram do Vitrine Revista Cascavel? Ainda não? Então bora seguir, gente. Tá aqui, olha só, na palma da mão já tem algumas fotos com os nossos entrevistados de hoje. Ontem foi dia da Idene, Idene tá por ali também. Ah, Patrícia, onde que eu vejo daí a questão da Idene e tudo mais? Lá no nosso portal daí, tá? Aqui fica a foto da Idene com as datas, tá bom? E aqui a gente tem todo mundo que veio participando durante essa semana, tem as receitas da semana também, pra vocês que participam juntinho com a gente. Às vezes, ai, eu queria tanto ver aquela receita que aconteceu tal dia no Vitrine. Vai ali no nosso Instagram, dá uma, ó, como é que meu filho fala? Scrollar, né? Scrollar que faz assim? É, né? Então, você dá uma scrollada ali, minha senhora, eu tô aprendendo. Aí você acha lá a receita que você quer, dá um print da tela, já salva na tua galeria e já fica ali tudo bem certinho, viu? Aí, se tocar no seu coração, você também pode seguir o quê? O meu Instagram, que é o Patrícia Sonsim Oficial. Aqui é mais bastidores, tá, gente? Ó, a Pitica, o Bom Dia da Pitica é famosíssimo. Pessoal, quando eu não posto esse Bom Dia da minha Pitica, eu vou te contar, viu? A polêmica, tem a polêmica ali da toalha também, que eu descobri que eu lavo roupa errada. O dia que não era pra lavar o cabelo e eu lavei, era dia de portal, entendeu? Tem o do galo tá lá pra baixo. Meu Deus do que eu levei um corridão de um galo. Patrícia levou um corridão de um galo. Levei um corridão de um galo, gente. É uma coisa louca, porque eu vi que... Ah, sabe que um galo, quando antes de dar uma corrida em você, ele dá uma crocada assim. Então, minha senhora, se um galo acrocar perto de você, você já sai correndo. Porque ele vai correr atrás de você. E aconteceu comigo. Para você não passar por isso, você pode dar boas risadas também no nosso Instagram, viu? Patrícia Sonsim Oficial. Segue por lá. Bora agora ir pra cozinha, que eu estou seguindo aqui a rota do cheiro, da fragrância, do bacon delicioso, numa geleia, gente, que eu vou te contar, de bacon com pimentinha, entendeu? Que, ó, pelo jeito dos deuses, hein, Marco? Me conta. Ficou pronto, meu amigo? Ficou pronto, Patrícia. Ó lá, e daí o limãozinho, uma banda você usou pra colocar e a outra você enfeitou. Pra dar uma cor, né? Um verde e amarelo aqui, sem querer, surgiu um verde e amarelo. Olha lá, ano de Copa. Ano de Copa. Brasil, Brasil, Brasil. Isso aí. Me conta pra quem vão os beijos e abraços, Marco. Vai pra minha esposa, que está em casa, sozinha, pois a Angelina e o Joaquim estão na escola. Estão na escola. Todos os clientes e amigos do Esquina do Sabor, segue a gente lá, segue a Patrícia, segue o Esquina com K, ponto sabor. Me segue também, chefe Marco Aurélio. Em breve novidades, como eu falei, a gente vai fazer tudo voltado para hambúrguer, ingredientes inusitados que sejam de comer, né? E vamos transformar em um lanche ou em um hambúrguer, então aguarde, a gente vai postar. Olha, ele já deu a ênfase, que sejam de comer, eu vou pensando em alguns ingredientes aqui, chefe. Isso, alguns ingredientes. Pense e me manda lá no direct. É isso aí. Todos famílias e parentes e amigos. Os lembrados e esquecidos. Os agiotas e tudo. Não, esse aí mentira, não. Esse não, tem que mandar abraço, vai que perdoa a dívida. Isso, perdoa a dívida, isso aí. Ó, a Ju, como é que você vai me falar a diferença do shoyu e do molho inglês, Ju? Qual que é a diferença? O shoyu é a base de soja fermentada. E o molho inglês e salgado. Molho inglês...
molho condimentado, vinagrado e complexo. Ficou mais complexo ainda pra minha cabeça, Juliana. Na dúvida, não consulte o GPT. Na dúvida, usa separado, entendeu? Um pro sushi e o outro você usa aqui no... Pelo nome, uma receita chique, você usa em inglês. Isso. Mais e no usual, shoyu. Shoyu. E tá tudo certo. Aqui, essa nossa gelé, você fez também os pãozinhos pãezinhos. brioche que a gente usa lá na hamburgueria. Eu dei uma seladinha na manteiga, é um pão brioche amanteigado. E pra acompanhar. Então perfeito. Bora aqui então, ó. Deixa eu colocar aqui na pontinha. Caiu um aqui, caiu dois. Adriel. É um caso sério. Deixa eu pegar um pouquinho do molinho. Mas isso aqui caíram no prato, depois eu dou um jeito também, gente. Não se preocupem, viu? Aqui a gente dá um jeitinho pra tudo. Depois, né? A gente leva pra mãe, sai daqui, mãe. Aqui, ó, câmera 1, diretor. E aí, Adriel tá salivando hoje. Adriel, quer, Adriel? Tirar o olho daqui. Ó. Delícia, delícia, delícia. Muito bom, chefe. Bom, né? Meu Deus do céu. Deixa eu deixar aqui no cantinho que eu vou continuar. Esse aqui não vai não, aqui, ó. Já peguei por aqui. Marco, meu amigo, muitíssimo obrigada pela presença. Eu que agradeço mais uma vez pelo E até a próxima, viu? Que seja breve, Patrícia. Acho que hoje eu vou pedir um shawarma, você me deixou com vontade. Falou que a mãe gosta muito. Deixa pra nós. Então fechou. Chega rapidinho e quente, né? Chega assim. Gente, beijo grande a todos vocês. Muitíssimo obrigada pela audiência, pela companhia. Amanhã estamos de volta a partir das 2 da tarde. Fui? Não fui. Nós temos uma geleia de bacon, porque bacon é vida, aqui no Vitrine Revista. Vocês também estão de olho.